Super-Homem escrito por ninguém mais, ninguém menos do que Alan Moore, criador do Watchmen. Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, é o review de hoje aqui no canal. Assiste aí. Fala galera, beleza? Fabrício Marvel aqui na área de novo, mais um sábado, mais um review de quadrinhos. E hoje eu trago pra vocês o review desse encadernado aqui, ó, Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço. Relançamento da Panini, né? Esse encadernado ele foi lançado pela primeira vez aqui no Brasil em julho de 2013 e agora a Panini traz ele de volta aí às bancas e livrarias de todo o país. É um encadernado de capa dura, tá? Lombada quadrada, olha só, 132 páginas, papel LWC e ele custa R$19,90, tá bom, pessoal? Ele republica histórias clássicas da década de 80 escritas pelo Alan Moore. A Panini reuniu nesse encadernado aqui pela primeira vez, né, todas as histórias do Superman escritas pelo Alan Moore, né? São três histórias, três clássicos aí do Superman, escritas pelo Alan Moore, que pô, nem preciso falar nada, né galera? Alan Moore, criador do Watchmen, criador de V de Vingança, do Inferno, entre outras obras aí, Monstro do Pântano, um monte de coisa aí que ele fez legal pra caramba. O cara revolucionou a indústria dos quadrinhos na época e aqui a gente tem a pegada dele no Superman. Histórias aí que são consideradas clássicas do Homem de Aço, beleza? Esse encadernado ele traz três histórias. Todas elas foram publicadas aí na década de 80, tá? A primeira delas é uma história dividida em duas partes, que lá nos Estados Unidos foi publicada em Superman 423 e Action Comics 583 de setembro de 1986, tá bom? Que é essa história, né, famosíssima, o que aconteceu ao Homem de Aço. Uma história clássica, tá, pessoal? Que traz aí o fim de uma era, né? O que aconteceu? Nesse ano, pessoal, em 1986, lá nos Estados Unidos, a DC ela fez um evento super importante no mundo dos quadrinhos, chamado Crise nas Infinitas Terras. Esse evento ele tinha a ideia de, mais uma vez, né, zerar o universo DC, acabar com aquela história de terras paralelas, e foi um mega evento que parece que durou um ano, né? E mudou completamente o universo DC na época. A maioria dos títulos foram reformulados. A gente teve o próprio Superman reformulado aí pelo John Byrne, né? E teve também a Mulher Maravilha do Jorge Pérez. A maioria dos títulos foram reformulados depois desse evento, Crise nas Infinitas Terras. Então, nesse ano, o editor do Superman na época, no Julius Schwartz, ele tinha que encerrar as duas publicações do Superman, né? Uma delas, Action Comics, que encerrou no número 583. Galera, Action Comics, número 1, tá? A primeira história que o Superman apareceu é de 1938. Então olha só a missão do cara. O cara tinha a missão de encerrar um título que vinha lá de 1938, né? E aí ele teve a ideia de... falou assim, pô, eu vou encerrar esses dois títulos, o Action Comics e o Superman, pô, com uma história como se fosse a última história do Superman. E aí ele tentou chamar o Jerry Siegel, que é o co-criador do Superman, junto com o desenhista Joe Shuster, mas ele parece que não conseguiu, e aí ele chamou um cara que estava fazendo o maior sucesso na época também, que era o Alan Moore. E o Alan Moore não pensou duas vezes, aceitou essa missão de contar a última história, né? Contar a última história fictícia do Superman. Uma história muito legal que marcou assim o final de uma era, porque
é o Superman que a gente conhecia antes da Crise nas Infinitas Terras, antes do John Byrne reformular ele, tá bom? Uma história muito legal, vou mostrar a arte para vocês. Ela é desenhada pelo Curt Swan, um dos desenhistas que muitos consideram que faz a versão definitiva do Superman, porque ele trabalhou com a DC desde que acabou a Segunda Guerra Mundial. O cara trabalhou desde 1952 até 1986, desenhou vários títulos, desenhou Batman, desenhou Superman, desenhou Superboy e principalmente no Superman, a década de 70 inteira ele desenhou os títulos do Superman, tá? Material que foi publicado aqui no Brasil pela Ebal, na número 1, Almanac do Superman, lá de 1952 da Ebal, já era o Curt Swan desenhando. E ele desenhou essa edição aqui, né, o que aconteceu ao Homem de Aço, essa edição final, né, para contar a última história do Homem de Aço, escrita pelo Alan Moore. Então, cara, dois mestres, um mestre do roteiro, outro mestre do desenho, contando a história final do Superman. Material muito bom, tá? Além disso, nesse encadernado a gente tem mais uma história, né, que é uma história do Monstro do Pântano, também outro personagem que foi reformulado aí pelo Alan Moore, que fez muito sucesso. Então, um encontro do Monstro do Pântano com o Superman, escrito pelo Alan Moore, e uma terceira história, uma história também muito famosa, que foi até adaptada recentemente na animação da Liga da Justiça, né, que é o Homem que Tinha Tudo, para o Homem que Tinha Tudo. É uma história muito legal, também escrita pelo Alan Moore, desenhada pelo Dave Gibbons, que desenhou Watchmen, né? Então, cara, esse material aqui, ó, é ouro, galera. Vocês não podem perder a oportunidade de comprar. Vamos dar uma olhadinha na arte para vocês verem como é que tá show de bola. Olha só, pessoal, esse encadernado aqui ele já começa mitando na capa. A capa é do Brian Bolland, desenhista aí que trabalhou junto com Alan Moore na Piada Mortal, uma HQ clássica também do Batman, né? No início a gente tem uma introdução bem legal contando essa história que eu falei para vocês aí no começo, né, de como surgiu essa ideia para a última história do Superman. Aqui tá, ó, a primeira história, né, a primeira parte o que aconteceu ao Homem de Aço, que originalmente se chamava O que Aconteceu ao Homem do Amanhã, que era a alcunha que o Superman tinha na época, né? Os roteiristas sempre chamavam ele de O Homem do Amanhã, e hoje em dia ele é mais conhecido como Homem de Aço. Então por isso fizeram essa tradução aí da história. Essa primeira história, a arte é do Curt Swan, falei para vocês, é um desenhista clássico, muitos consideram aí o desenhista fundamental do Superman. E essa primeira história ele está desenhando junto com Jorge Pérez, que é outra lenda também dos quadrinhos, co-criador dos Novos Titãs, né? Então uma história muito legal. A história começa com a Lois contando, né, 10 anos depois da morte de Superman, ela contando para um repórter como foram aí os últimos dias do Superman, né? Quais as ameaças que ele enfrentou que levaram à morte dele. E aí a gente tem a aparição de vilões clássicos do Superman, como Bizarro, Homem-Brinquedo, Lex Luthor, Brainiac, tudo aí com a arte do Curt Swan e do Jorge Pérez. Bom, segunda parte da história, já não sai o Jorge Pérez, entra um outro arte finalista, mas o desenho continua aquele desenho clássicozão do Curt Swan. Olha só. Tá vendo? E a segunda parte da história, o Superman foi cercado lá na Fortaleza da Solidão pelos inimigos dele. História muito boa. Eu vou até passar meio rápido aqui para vocês não verem o final. É um final muito legal, tá? E a gente tem a segunda história desse encadernado, que é a história que eu falei do Superman com o Monstro do Pântano, publicada em DC Comics Presents número 85. Essa história ela é escrita pelo Alan Moore e desenhada pelo Rick Veitch, que era o desenhista do Monstro do Pântano na época. Vocês que estão acompanhando aí
esses encadernados do Monstro do Pântano que a Panini está republicando, com certeza já são familiarizados com a arte do Rick Veitch. Olha só. Muito legal. E a última história, pessoal, é uma história que pelo menos eu já conhecia, né, mas foi muito legal de ler ela, né, ler a história original, porque eu conhecia por causa do desenho da Liga da Justiça. Teve um desenho que é o mesmo nome dessa história, Para o Homem que Tinha Tudo, e foi inspirado nessa história do Alan Moore, história clássica do Superman, né? Muito legal. Essa história aqui já é desenhada pelo Dave Gibbons, que é o desenhista de Watchmen. Então o Alan Moore chamou o Dave Gibbons aí para desenhar. E a gente tem aí o aniversário do Superman. A Mulher Maravilha e o Batman vão até lá na Fortaleza da Solidão para dar um presente para ele. E aí encontram o Superman, né, completamente atônito, sob a mercê dessa planta alienígena chamada Clemência Negra, né? Igualzinho, cara, igualzinho do desenho. Olha só. Tá vendo aí? Muito legal, né? Inclusive teve uma história da Supergirl recentemente em que ela foi atacada por essa Black Mercy. Quem está assistindo aí a série da Supergirl com certeza vai se ligar em qual episódio que eu estou falando. História muito boa, desenho do Dave Gibbons, é clássico também, desenhista do Watchmen, desenhando aí os personagens, a trindade, né, da DC Comics, Superman, Batman e Mulher Maravilha. Muito show de bola, tá? Aqui no final, pessoal, a gente tem um histórico dos desenhistas dessa edição, tá? Dos desenhistas e do roteirista, né? Do Alan Moore e de todo mundo que trabalhou nesse encadernado, um histórico bem legal. Tá vendo aí, pessoal? Imperdível, tá? Minha dica desse final de semana, Superman, o que aconteceu ao Homem de Aço, com histórias aí que foram publicadas pela primeira vez aqui no Brasil no finalzinho dos anos 80, início dos anos 90. Olha só, Super Powers número 21, Super-Homem número 33. A galera das antigas aí deve lembrar dessas capas, né? Isso também foi publicado aqui no Brasil na Grandes Clássicos DC, Alan Moore, que era um encadernado grossão, com 300 e poucas páginas, e tinha todas as histórias do Alan Moore escritas para DC, não só essas do Super-Homem, mas tinha também a do Batman, Piada Mortal. Mas é um encadernado que é bem difícil de conseguir, porque é um encadernado de 2006, né? Então foi muito legal a Panini ter lançado esse material, né, perfeito. E eu acho, na boa, indispensável para você que é fã de quadrinhos, tá? Não vou nem falar que você é fã de Superman. Se você for fã de quadrinhos, você tem que ter essas histórias aqui na coleção, porque são histórias clássicas e marcaram época e até hoje são consideradas as melhores histórias do personagem. Beleza? Então é isso aí, galera. Coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam, né? Se vocês por acaso já leram essas histórias do Superman do Alan Moore, coloquem aqui nos comentários o que vocês acharam. Se vocês já tiveram a oportunidade de comprar esse encadernado quando ele saiu lá em 2013, né? Vamos usar aqui o espaço nos comentários para a gente trocar uma ideia. Fala também o que você achou do vídeo, né? Vamos bater um papo sobre quadrinhos aí. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, clica aí para se inscrever. Não esquece de marcar aquela notificação para ser avisado quando eu colocar um vídeo novo. Às vezes eu coloco vídeos extras aí durante a semana, então é bom sempre marcar aquela opção. Se você tiver no celular, é um sininho que você tem que marcar, né? Se você tiver no computador, tem uma opçãozinha aí para marcar também, e aí você recebe uma notificação toda vez que eu colocar um vídeo novo no ar. Beleza? Então vejo vocês aí no próximo vídeo. Fica a dica, material muito bom, cara, imperdível. Valeu! É isso aí, galera. Curtiu o vídeo? Acesse aqui no menu ao lado e conheça os outros vídeos do canal. Segunda-feira tem dica de viagem, quinta-feira review de figuras de ação e sábado quadrinhos. Aproveita para acompanhar a Toys Travels nas principais redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter, e clica aqui embaixo para se inscrever caso você ainda não esteja inscrito no canal. Valeu, tchau, tchau!